promessas do Senhor. O programa está de volta. Daqui a pouquinho a gente aprende a fazer um quadro para fotos com o scrapbook com a Mônica Bragante, que é artesã. Ainda hoje tem bate-papo sobre o uso dos lenços no verão com o Paulo Leide, que é personal stylist. Mas agora é hora da gente aprender a desenvolver o equilíbrio emocional. Será que é tão difícil assim? Dia a dia às vezes é, né? Ó, você pode participar através do Twitter, onde nós estamos como @nosso programa tudo junto, ou então ligar para a 0 operadora 11 3337 5886. Eu tô recebendo a doutora Estela Noronha aqui nos nossos estúdios, que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo. Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Eu gostaria de pedir, por favor, para que a senhora comece explicando para nós psicologicamente o que é o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é quando nós conseguimos equalizar a emoção com a razão. Quando nós conseguimos ler uma realidade usando a razão e a emoção em conjunto. Isso seria o ideal. Agora, na prática, no dia a dia, como é que a gente faz, por exemplo, para tomar uma decisão unindo emoção com razão? Porque tantas vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, não, se eu for pela minha mente, se eu for pelo racional, eu faço assim. Mas o meu sentimento, o meu coração me fala para fazer de outro jeito. Isso é desequilíbrio emocional, doutora? Não, tudo é a intensidade com que você faz as coisas. Se você faz de uma forma muito forte, pensando só na emoção, talvez você tenha um descontrole emocional. Mas às vezes algumas decisões são tomadas de forma emocional também. Quando você vai pensar alguma coisa para o seu filho, você pensa às vezes com a emoção. Não tem como não priorizar esse sentimento. Mas o ideal sempre é, diante de uma situação em que você está sentindo um perigo, que você não sabe como agir, é esperar, esfriar esse momento, esperar esse momento passar, que se você estiver muito preocupada, muito nervosa, e agir depois. Sempre a razão, dialogando com a emoção. Agora, doutora, uma dúvida. Falando um pouquinho a respeito das mulheres. A gente sabe que durante um mês as mulheres passam pelas variações de hormônio, TPM, e a gente bem utiliza disso para explicar alguns desequilíbrios emocionais que temos. Há mulheres que quando estão na TPM ou estão em algum determinado período do mês, justificam com os hormônios, e daqui a pouco eu vou perguntar para a senhora se pode ser isso mesmo, mas acordam tendo uma atitude, no meio do dia já estão pensando completamente diferente e finalizam com outra maneira. E às vezes tem atitudes que são movidas pela emoção, brigam com alguém, briga com o marido, briga com o chefe, briga com a amiga e ficam desequilibradas emocionalmente. Por que isso pode acontecer? Porque pode ter uma descarga de um hormônio que chama adrenalina e cortisol, que são os hormônios do estresse. Esses hormônios podem causar esse desequilíbrio. Não quer dizer que vai acontecer com uma mulher todo mês. Tem mulheres que têm mais, tem mulheres que têm menos. Então, isso acontece porque o hormônio do estresse, ele causa uma certa palpitação, uma certa taquicardia. Isso pode acelerar o metabolismo da mulher. Mas o psicológico, se estiver muito bem trabalhado, é capaz de segurar o emocional Com até certeza. quando a mulher está de TPM? Com certeza. Você identifica o que você está sentindo e você trabalha isso no sentido de não vou estourar, eu estou sabendo que eu estou no período especial do mês, eu preciso controlar. Você ter o conhecimento, você ter o equilíbrio, ajuda você a controlar essa emoção. A gente ouve dizer que na maioria dos casos a mulher é muito mais emoção e o homem é muito mais razão. E os homens tendem a tomar mais atitudes pela razão e a mulher a tomar a maioria das atitudes pela emoção. Isso é verdade? Isso é verdade. A mulher é muito mais emocional, a mulher é muito mais afetiva. Nós falamos que a mulher é congregar, é estar com, é estar na família, é estar na sociedade. Ela permanece, é aquela pessoa que tenta a harmonização. Um pouco controlado pelo hormônio feminino, hormônio masculino, mas também porque o ser feminino é assim, é aquele que congrega, é aquele que está para a família, na sociedade é aquele que está para estar junto, para estar com. E não necessariamente isso significa que há um desequilíbrio emocional. De forma alguma, ao contrário. Né? Isso é um favor bastante positivo. Ser uma pessoa com equilíbrio emocional é um fator preponderante para qualquer situação.
né? Não vamos pensar em emoção como sentimento negativo, né? O equilíbrio emocional ele é necessário para dar uma contrabalanceada na razão. Uma atitude tomada só pela razão geralmente é muito fria. Agora, ao exemplo, por exemplo, falando a respeito das crianças, primeiramente. O exemplo que elas têm em casa, a forma como a família interage, como a família é, se é uma família mais equilibrada emocionalmente ou mais desequilibrada emocionalmente, a pessoa com quem essa criança é educada e é criada, tudo isso interfere quando a gente chegar a uma fase adulta e tiver que tomar as nossas próprias decisões? Com certeza. A educação, a primeira educação que a criança recebe em casa, o aconchego, o equilíbrio, a afetividade, vai influenciar naquele ser humano quando ele for adulto. Então, tudo que você sofre do meio socioeconômico, cultural e familiar, vai influenciar para aquilo que você vai ser quando você estiver numa fase adulta, quando você tiver que tomar uma decisão. Então, o equilíbrio emocional em casa, a afetividade, são fundamentais. Você não vai encontrar uma criança num abrigo, numa FEBEM, que teve foi cercada de carinho, que foi cercada por um equilíbrio econômico, social, afetivo. Você não vai encontrar essa pessoa numa FEBEM. Agora, problemas... Amor e equilíbrio emocional nunca é demais. Sempre é necessário, né? Sempre é necessário. Agora, se a gente for parar para pensar, algumas situações como depressão, síndromes que possam surgir, medo, ansiedade, transtornos, o desequilíbrio emocional pode estar ligado a isso tudo? Ao que? Ansiedade, transtornos, síndromes. Essa criação, você está dizendo? Não. O tema mesmo, o assunto, o equilíbrio emocional, ele pode estar ligado a isso? Mas só está, porque o que é um transtorno generalizado de ansiedade? É um desequilíbrio emocional somatizado. Então nós dividimos assim, temos os transtornos, a fobia, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, a hiperatividade e falta de atenção, a ansiedade generalizada, tudo isso está dentro de uma chave que chama transtornos de ansiedade. O que são esses transtornos de ansiedade? São a emoção patologizada, somatizada num grau mais extremo. Agora, como é que funciona isso? Cada pessoa vai administrar de uma forma, porque às vezes, pensando em uma empresa, um problema que acontece na empresa, todas as pessoas podem receber a mesma resposta, todas as pessoas podem estar passando pela mesma decisão, mas cada uma reage de um jeito. Uma pode desenvolver problemas por causa disso e outra não. Como eu lido com as emoções é muito particular, frente à mesma situação, cada um vai lidar de um jeito, é isso? Cada um vai lidar de um jeito porque nós temos tipos psicológicos. Então tem um que é mais razão, tem um que é mais emoção, outro que é mais intuitivo e outro que é mais sensação. Então essas pessoas, numa devolutiva, numa empresa, por exemplo, elas leem a devolutiva de uma forma diferente, elas compreendem aquilo e assimilam de uma forma diferente. Então nós temos os tipos psicológicos e nós temos, conforme o tema, o controle emocional. Então a associação desses dois fatores, né, é o que indica como essa pessoa vai responder ou vai ler a por exemplo, uma devolutiva numa empresa. Agora, a gente já falou algumas vezes aqui no programa, e sempre que a gente acaba tocando em algum ponto da psicologia, a gente acaba citando que o que falta às vezes é a pessoa ter autoconhecimento. Como que eu me identifico? Como que eu descubro quem eu sou? Por exemplo, até aproveitando esses exemplos que a senhora deu, do que a gente pode ser? Como que eu identifico e descubro quem eu sou? Uma boa terapia é um bom caminho. A terapia, por exemplo, de base profunda, como a psicanálise ou a psicologia analítica, ela vai trabalhar o autoconhecimento. Que é isso? É você descobrir quem você é. Além de trabalhar as coisas do dia a dia, como um desarranjo familiar, um casamento que não está indo bem, as situações do dia a dia, ela vai trabalhar o autoconhecimento. Então, as terapias de base profunda ajudam nisso. A pessoa se conhecer, a entender de onde ela veio, o que a transformou para ela ser o que ela é hoje, é aquilo que eu falei anteriormente, vai descobrir as razões socioeconômicas, culturais e familiares. A pessoa pode passar uma vida inteira sem autoconhecimento?
A grande maioria, eu diria. Por que isso acontece, Pensando doutora? que se conhece e não conhece. Primeiro, falta de informação, né? A pessoa pensa que ela é senhor de si, na verdade não é. Quem age por ela muitas vezes são os sintomas e não aquilo que a pessoa no automático, vai vivendo e vai vivendo pronto, do né? jeito que dá, muitas vezes, né? E outras vezes é um pouco de preconceito mesmo, porque tentar se descobrir, uma autoanálise, numa terapia. Eu falo terapia porque eu sou psicóloga, mas existem outras maneiras também. Tem-se a falsa impressão de que é uma pessoa frágil, que é uma pessoa problemática, e não é. Na verdade, a pessoa precisa de muita coragem, precisa de muita força de vontade para se conhecer e, se detectar alguma coisa que precisa ser mudar no dia a dia, o que não é fácil. Então, muitas vezes, infelizmente, é por preconceito ou falta de conhecimento. Em alguns momentos da vida, do dia a dia, a gente passa por desequilíbrios emocionais. Agora, a pergunta que eu faço é: qual é o momento de pedir ajuda? Qual momento? Quando você se sente infeliz, ou quando você sente que uma situação familiar, ou uma situação do seu trabalho, qualquer situação social está em perigo, não está bem. Então, você não está bem consigo, você está se sentindo infeliz, algo não está bem, está prejudicando o seu trabalho, está prejudicando a harmonia familiar, vamos procurar uma ajuda. Sem tratamento, isso pode evoluir para alguma síndrome da ansiedade ou outras patologias? Com certeza. As patologias são as somatizações em grau elevado de desequilíbrio emocional, por exemplo. De uma infelicidade muito grande, por exemplo. Alguém está fazendo uma coisa que vai absolutamente contra a sua natureza, está muito infeliz e de repente desenvolve uma síndrome do pânico. Ou uma ansiedade generalizada. Pode acontecer, uma fobia. Agora, a pessoa que está nos assistindo tem que ficar ligada, tem que prestar atenção no quê? Até que ponto alguns desequilíbrios emocionais no dia a dia são normais? Até que ponto começa a se tornar prejudicial? Para a pessoa mesmo perceber, quais são os sinais? Existem sinais? Existe quando você tem que perceber a intensidade, porque a tristeza faz parte do dia a dia, a frustração faz parte do dia a dia. Agora, quando essa tristeza não vai embora, bate um desânimo muito grande, você olha a vida e a vida está em tom de cinza, o seu pensamento está muito negativo, não há uma perspectiva boa da sua vida, está na hora de você dar uma parada, uma analisada e pensar. Não é uma tristeza comum, não é um desafio comum do dia a dia, algo está me prejudicando. Neste momento você precisa procurar uma ajuda. Ainda hoje, mais mulheres do que homens procuram ajuda psicológica? Mais mulheres do que homens. Os homens procuram mais quando estão num estado mais grave. Quando realmente a situação já passou do limite. Eles vão protelando até o máximo, O né? máximo. A hora que a situação chega no limite, eles procuram. A grande maioria, não todos. Agora, na terapia, nos consultórios, aparecem mais mulheres. Agora, para a gente poder compreender, quando a pessoa procura a senhora com algum desequilíbrio emocional, como que é essa terapia, esse tratamento? Bom, eu sou uma terapeuta de base analítica junguiana, né? Então, qual é o primeiro passo? Eu procuro conhecer a pessoa, eu faço uma análise da pessoa, eu procuro conhecê-la desde os primeiros pensamentos que ela lembra, da sua infância, todos os aspectos importantes. Eu faço uma análise daquela pessoa. Nisso, nós vamos reviver todas as situações em que ela passou e que ela não estava bem. Esse reviver, olhar essa mesma situação de uma maneira diferente, ajuda a pessoa a trabalhar e a minimizar, muitas vezes, sentimentos que estão enraigados e muito tristes, guardados lá embaixo e que influencia todas as atitudes, de repente, no dia a dia. E há casos, como os que são patologias, que você precisa usar algumas técnicas, que eu uso técnicas comportamentais de dessensibilização. Quando você já está instalado em você uma fobia, uma síndrome do pânico, um toque,
aí você precisa usar técnicas auxiliares que eu uso para dessensibilizar e naturalmente precisa de uma ajuda medicamentosa. Agora, todas essas patologias que a senhora acabou de citar, elas acabam se infiltrando na vida da pessoa sem a pessoa perceber, é sutil, que de repente a pessoa desenvolve um toque, que a pessoa desenvolve uma fobia. Como é que isso funciona? Na grande maioria das vezes é de maneira sutil. Quando a pessoa começa a perceber, já instalou. Porque hoje eu tô triste, mas você não leva em consideração, nossa, me deu um pânico de entrar no metrô, normal, eu estou estressado, nossa, minha mão começou a gelar quando eu fui falar com uma determinada pessoa, mas isso é normal. Quando se dá conta, tem uma série de sintomas já instalados na pessoa e que ela já tem a doença. Uhum. Então, por quê? Porque a fronteira do que é que a gente deve conviver e do que é patológico é muito tênue. Então você vai atravessando sem perceber. Geralmente você percebe quando você está em alto grau de sofrimento. Agora, tá tudo aqui? A pessoa ela é capaz de resolver tudo, resolvendo a mente? Como é que é? Os transtornos emocionais, a mente ajuda muito. Quando estamos falando de casos já patologizados, aí nós vamos precisar de uma ajuda medicamentosa também. A pessoa é encaminhada ao psiquiatra também. Ao psiquiatra, é um trabalho conjunto de terapia e psiquiatria. Mas a causa do problema é a terapia que vai ajudar a encontrar, É a terapia, é a emoção, porque são fatores mal trabalhados, mal resolvidos, situações de estresse que a pessoa está passando. Então, é o emocional, vamos dizer assim, a psiquiatria ela vai trabalhar os sintomas, ela vai segurar a pessoa para não ter um surto, por exemplo. Mas a psicologia, ela vai trabalhar o sujeito, a emoção, para que isso não surja mais. Então é um trabalho em conjunto. A pessoa pode, ela recebe alta, ela pode se libertar completamente dessa patologia ou desse desequilíbrio, ou é importante continuar fazendo terapia? Como é que é? É uma terapia prolongada. Ela tem no mínimo, vamos dizer, 1 ano, em média. Mas ela se liberta, ela controla. Uma vez que instalou essas doenças de ansiedade, de transtorno de ansiedade, você sempre vai ter que ficar de olho, porque ela pode voltar no momento de estresse. Então você pode tomar Mostra que a pessoa tem a sensibilidade para isso. Em algum momento ela pode voltar. No momento de estresse ela pode voltar. Mas ela pode caminhar tão bem que ela pode parar os medicamentos, parar a terapia. Depois, se num momento futuro, uns anos depois voltar, ela volta de novo o tratamento. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada.